Olá, sétimo ano, vamos iniciar aí a nossa aula de História. Vamos falar agora sobre o comércio atlântico, Sobre o comércio atlântico dos escravizados. Bem sabemos que durante todo esse período de colonização, exploração, nós falamos aí de como, os ingleses, os espanhóis e os portugueses começaram aí a sua colonização. Falamos também aí sobre como é que era a forma de comercialização de cada uma dessas colônias. E aí sobre os escravizados, como é que era? Sabemos aí que os portugueses, eles tiveram, grande número de escravos aí durante o seu período de exploração. Eles carregavam com eles um grande número de escravizados. Os ingleses também, todas essas colônias, juntamente, com os seus tripulantes, carregavam aí grande número de escravos para poder ajudar na exploração e comercialização. Sabemos também que os escravos, eles foram utilizados para as mais diversas finalidades. Uma delas era o que? A questão do trabalho, Eles eram carregados com a finalidade de trabalhar na agricultura, de trabalhar na exploração dos recursos minerais, eles também faziam parte da questão comercial dessas colônias aí. Eles eram feitos como troca de mercadorias. Eu vou trocar um escravo por um tecido. Então, era assim a forma de como essas pessoas eram vistas no período colonial. Aí a gente vai conhecer um pouquinho, de como é que era o processo, como é que era esses escravos. A gente sabe que, já falando em escravo, sabe que o tratamento não era igual como outras pessoas, como de outros. Como é que esses escravos, eles se mantinham durante a questão das navegações? Eles se alimentavam de quê? Como é que eles recebiam aí a questão do tratamento? Então a gente vai conhecer um pouquinho de como era essa vivência aí dos escravos com esses colonos. Vamos falar um pouquinho dos colonos portugueses, que foi o que, a colônia que mais explorou escravos aí durante todo esse período aí das grandes navegações. Lembrando, que a gente falou na nossa última aula sobre o governo geral. Vocês podem estar fazendo a leitura deste conteúdo aí, A chegada dos jesuítas em nossas terras, Qual era o objetivo da chegada dos jesuítas? Catequizar as pessoas, os indígenas e quem aqui estava, certo? Aí nós vamos falar sobre aí o comércio atlântico desses escravizados, seguindo aí o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. O contato entre os portugueses e africanos, ele teve aí um início, um contexto de expansão marítima. Então começou com a questão da própria colônia, das grandes navegações marítimas, vamos dizer assim. Quando os portugueses, vamos dar exemplo dos portugueses, quando os portugueses eles começaram as suas rotas marítimas, eles iniciaram apenas com a sua tripulação local, sem os escravizados. Mas ao longo do tempo eles perceberam que necessitavam de pessoas para trabalhar, para, levar as mercadorias, trazer as mercadorias às suas embarcações. E assim iniciou o processo de escravização, certo? Dentro desse período aí, buscaram um caminho alternativo para o Oriente. Os portugueses aí chegaram ao Oceano Atlântico, contornando toda a África. A gente conhece um pouquinho sobre essa rota marítima aí. Então, qual era o objetivo deles? Era, contornar as Índias e fazer negociações com as Índias. Então, nesse período, a costa africana, ela era habitada aí por povos de grandes partes, de vários locais
que faziam comércio nessa área. Como exemplo, nós temos essa fotografia, né? O Castelo de São Jorge da Mina, que foi construído por portugueses em 1482. Qual era o objetivo aí, né? Ele transformou um dos principais entrepostos comerciais da África subsaariana. Dessa feitoria ou fortificação saíram muitos escravizados. Então, assim como as outras colônias, eles colocavam, né, as suas, no caso, foi construída aí, né, os entrepostos comerciais, né, um ponto em que os portugueses faziam negociações, e a partir daí, nesse período de 1482, começou a ocorrer a questão da exportação dos escravizados. E aí, seguindo, né, a escravização na África, ela passou a apresentar características diferentes quando alguns chefes e reis perceberam aí o interesse que a venda de pessoas escravizadas despertava nos comerciantes europeus. Então, esse período aí, eles viram, né, que, nossa, parece que o comércio de escravos, né? Eu vendi meu escravo, ganhei bastante dinheiro. Eu vendi 2 escravos, eu ganhei bastante produtos. Então, chamava a atenção de outras colônias. Então, começou aí essa grande movimentação. Foi aí que começou o grande fluxo, né, de escravizados em todo esse continente aí. Comércio era feito por meio de escambo. O que era o escambo? A troca comercial, troca de produtos. Eu vou trocar o meu tecido pelo seu escravo, o meu animal pelo seu escravo. Até um animal às vezes valia muito mais do que o escravizado. Então, tudo que para eles, né, era feito como troca aí de mercadorias, eles utilizavam para trocar também os escravizados, né, comprar, digamos assim, os escravizados. Então, essa troca aí era chamada de escambo. O valor pelo qual os escravizados eram comercializados variavam ao longo do tempo. Portugal recebeu os primeiros escravizados de origem africana em 1443. Em 1559, os portugueses trouxeram os primeiros africanos ao Brasil. O comércio de pessoas escravizadas ficou conhecido como tráfico negreiros. Professora, mas como assim? A troca de escravo por produtos era chamado de escambo, né? Ou produto com produto era chamado de escambo. Já o comércio desses escravizados era chamado de tráfico negreiro, ok? Então não confundam isso daí. Viagem a Calunga Grande, grandes embarcações, né? Realizada aí pelos europeus. O trajeto entre a África e o Brasil durava cerca de 3 meses, dependendo do local de destino e das condições de navegação. Então, os navios eram chamados de tumbeiros. Olha só como é que eram chamados os navios, né? Chamados de tumbeiros. Por quê? Porque eram grandes navios e dentro desses navios tinha como se fosse um porão. Dentro desse porão ficava aí os escravizados. Então, como é que era a adequação dessas pessoas dentro desse porão? Primeiramente, eles não tinham alimentação, as necessidades eles faziam no mesmo local, ali onde eles dormiam mesmo. A questão das condições eram péssimas, então eles iam de viagem de um local para outro da mesma condição. Então, muitos desses escravizados, eles morriam naquele local mesmo, dentro desses tumbeiros aí. Então, porque alguns deles, eles se rebelavam, entravam em confronto com os colonos, ou outros não aguentavam o tempo da viagem, as péssimas condições e acabavam morrendo ali mesmo. Então, o tráfico negreiro durou do século XVI até o século XVII, né? Então, a dificuldade aí que eles enfrentavam era muito grande, certo?
O trajeto entre a África e o Brasil, a gente sabe que durava aí grande tempo, né? Um grande tempo. Aqui nessa imagem aqui nós temos o Senigebé, né? Mais tarde conhecido como Sinqué. Nasceu em meados de 1814 no território onde atualmente se encontra a Serra Leoa. Era um agricultor de arroz, casado com 3 filhos, quando foi capturado ilegalmente pelos traficantes de escravizados africanos em 1839, né? Então, olha só, essa aqui é uma pintura, né, de 1840, ok? Então, aí falamos um pouquinho sobre a questão, né, do comércio atlântico dos escravizados. Para casa vai ficar aí as páginas 36, 38 e 40 e próxima aula vamos falar sobre a chegada dos povos, né, aos portos americanos, os colonizadores aos portos americanos. Como é que foi a chegada aí dos colonizadores europeus aqui no continente americano, ok? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Simple Past, que foi conteúdo da aula passada. Eu falei um pouquinho para vocês sobre o passado simples. Regrinha geral, quem é que lembra das regras? Vamos lá, vamos rever essas regras, porque hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, falar um pouco mais sobre os irregulares, tá? Como eu dito na aula passada, a revisão de hoje, os verbos regulares, você só vai adicionar a maioria deles, o ED no final. Marca de passado é o ED no final de um verbo. Worried, preocupado. Talked, falou. Então, tudo no passado é ED, tá? Não tudo, tem algumas outras palavras que não são, não condiz com o modo passado, mas isso daí mais pra frente vocês vão entender. Agora, algumas palavras, alguns verbos que já terminam com E, acrescenta o D no final. Outros verbos aí que termina, que tem na verdade, que tem a sílaba mais forte, né, quando a gente pronuncia, tem que ser também a seguinte ordem: consoante, vogal. Consoante, você vai duplicar a última consoante e colocar o ED, aí fica stopped, robbed, planed. Já a última questão, a última regrinha, fala os seguintes exemplos: try, tried, play, played, both verbs end in Y. Todos esses verbos try and play terminam com Y, mas aí você tem que pensar o seguinte: a base diferente. O try termina com uma consoante mais o Y. Então, quando eu tenho isso, consoante e o Y, eu vou trocar, colocar ED. Agora, o play termina com uma vogal mais o Y, eu permaneço com o Y e coloco o ED. Por isso que fica tried, played, mas ambos com diferentes letrinhas. Um eu tiro, boto o I e o outro permanece o Y, tá? Regrinha para vocês. Já os verbos irregulares, que são a maior dor de cabeça. Gente, não é brinquedo, não. Não tem regra, simplesmente não tem regra. There are no spelling rules for irregular verbs. Some remain in the base form, others are different from the base form. Alguns permanecem na mesma forma do presente, você só vai entender que se tratava de uma situação no passado no final da frase, ou alguns vão ficar totalmente diferentes da forma base deles, tá? Então, o passado simples ele serve para descrever uma ação que aconteceu no tempo específico. Aí tem um exemplo: he drove to work yesterday. Então, percebam que o verbo drive, que é dirigir com o I, aqui no passado ficou drove. Aqui se trata de um verbo irregular.
A completed action, uma ação já finalizada. Jen finished her homework on time. Ela terminou o exercício de casa dela em tempo, foi na hora, né? E um status, um past status, que diz assim: John was still single in. Ele ainda estava solteiro no ano de 1995. Então, é um estado passado, ou seja, hoje ele não está mais solteiro, né? Não diz nem se ele está vivo, eu acredito que sim. Mas como é algo no passado, né? Was, que é o tal passado aqui irregular do verbo be. Presente seria que ele ainda estava solteiro. Seria John is still single in 2020, que é o ano de 2020, mas não é o caso, estamos estudando passado. Então, adiante aí, galera. E ainda diz o seguinte: nas frases afirmativas você vai ter o sujeito e o verbo no passado. Por exemplo, Cooper wanted people to have freedom. Agora, quando você passar isso para a negativa, vai ficar o sujeito, o did mais o not, que fica didn't, mais o verbo na forma base dele, ou seja, no infinitivo. Vamos lá. He didn't know it yet. Ele não sabia disso ainda. Então, esse know aqui, ele tá na forma infinitiva dele. Ele não sabia. Eu sei que tá no passado só por causa do did. Então, eu não posso conjugar o passado aqui no did e repetir passado no verbo seguinte. Ele fica no infinitivo, tá? Não cometam esse erro de colocar passado ali no modal verb e repetir o passado de novo. Ele fica somente aqui, na negativa. Entendido as regras, vamos aos exercícios. Então, a questão 1 tem algumas frases que estão no presente simples, que você vai utilizar o PR, que é o P e o R, e tudo que tiver no passado simples, simple past, você vai utilizar o PE, que é o P e o A, tá bom? Vamos analisar. Letra A, I feel more relaxed right now. Como eu disse para vocês, o ED é marca de passado, beleza? É. Só que aqui tá dizendo o seguinte: eu me sinto mais relaxado nesse momento, agora. Então, relaxed é relaxado, é o estado da pessoa que está se sentindo nesse momento. Então, o verbo aqui é feel. Isso é presente, por isso que é PR aqui. People didn't know what a smartphone was. As pessoas não sabiam o que era o smartphone, né? O que era o smartphone. Então, isso aqui, did, é uma marca de passado. Então, PE. Cooper wanted people to have freedom. Já foi um exemplo ali, então a gente sabe que é um PE aqui. Technology doesn't dominate our lives. A tecnologia não domina a nossa vida. Então, isso está no presente, PR. Julia got a new smartwatch yesterday. Ela, né, ganhou ou obteve um smartwatch yesterday. PE, que ele está no passado. Se foi ontem, está no passado, tá? Seguindo, tem mais atividade aí. Gente, obedecendo a regrinha, as regrinhas, quando coloca só o D, quando coloca o ED, quando substitui o Y, colocando IAD no final. Então, pausa o vídeo, volta se possível, se você não entendeu as regras, veja as regras no seu livro, responda e vem pra cá, pra gente corrigir juntos esses verbos. Vocês vão fazer o seguinte, vão pegar esses verbos aqui, conjugar todos eles no passado simples, conforme a regra, e colocá-los aqui na coluna correta, cada um deles. Combinado? Tá bom então, hein? Vamos ver se tá tudo ok? Vamos lá, os verbos daqui de cima que vocês vão colocar o D no final. Quais são? Admired, believed, closed. Quando coloca o ED, gente, quais são os ED? Stayed, worked, played. Por fim, o que você vai tirar o Y, substituir por IED? Cried, carried e copied. Todos esses verbos aí, tá bom? Se você errou, não se preocupe. O passado simples, apesar do nome ser passado simples, ele é um pouquinho complicado por causa dos irregulares, tá? Que a gente vai
falar agora. O livro de vocês, a gente está na página 7 ainda, professora. Pula lá para 34, porque a 34 vai ter essa tabela aqui. Essa tabela vai servir para consulta de vocês, para fazer exercício, bastante coisa. Gente, toda pessoa que estuda inglês, seja em cursinho, seja em casa sozinha ou em escola, precisa dessa tabela, tá? Essa tabela vai servir e vai ajudar vocês e muito. Nessa tabela, vocês podem encontrar os verbos na forma infinitiva, no passado simples e ainda a tradução desses verbos. Porque existem verbos irregulares, essa lista é todinha de verbos irregulares, como eu disse para vocês. Vocês observando isso, podem ver que alguns verbos vão permanecer da mesma forma. Vamos tentar encontrar um verbo aqui que permanece? Nesse primeiro momento vai ter só o put, que significa por. Put, ele fica no infinitivo assim, e no simple past também. Quit, que é abandonar. Quit fica no infinitivo, quit, e fica no passado também. Read, que é o verbo ler, vai permanecer da mesma forma no infinitivo no passado simples. Então assim, não vou ler verbo por verbo, porque é uma lista extensa. Percebendo aí como é grande, você no seu livro pode ver lá na página 34, é uma página inteira, tá? Sabendo que ela já está disponível para consulta, posso aplicar exercícios em vocês. Que exercícios são esses? Lá na página 8, vocês vão ter esse exercício aqui de completar essas tabelas com o passado, a forma passado desses verbos. Então, o verbo change, ele é um verbo regular, então ele vai entrar dentro daquelas regras. Ou acrescenta o D, ou acrescenta o ED, ou troca o Y e coloca IED, tá bom? O que vai acontecer? Aqui do outro lado tem os verbos irregulares, é o momento que você vai olhar lá na página 34 do seu livro para poder responder. Então pausa esse vídeo pacientemente, responde direitinho e volta aqui para a gente ver se está tudo ok. Vamos lá, galera? Como é que vai ficar o passado de change? Changed, arrive, arrived, play, played, walk, walked, study, studied, try, tried, stop, stopped, stay, stayed. Gente, aqui eu tenho várias regras aplicadas. Lembra do vogal Y? Eu só repetia o Y, colocava IED. Tem o IED aqui, ó. Arrived. Oh, I'm so sorry, né? Aqui não, gente. É no try, aqui, ó. Consoante Y. Aí eu tiro o Y, eu boto o IED. Tem a questão que eu só coloco o D, que é o change, changed, tá bom? Então, regras aplicadas corretamente no verbo regular. E os irregulares, galera, como é que fica? Olhando a tabela, vocês teriam acesso. Eat, ate, drink, drunk, become, became, see, saw, meet, meet, know, knew, go, went, sleep, slept. Tá bom? Ficando com dúvidas, sabem onde me encontrar. Agora já fizeram o exercício 3? Esse exercício 4, vocês vão fazer o seguinte, vão ter que conjugar os verbos no passado para poder completar essa cruzadinha. A questão número 1, por exemplo, eu já sei que try vai ficar tried, assim. Então, eu vou pegar esta palavrinha tried e colocar na questão 1 da cruzadinha. Tried, tá vendo que não ficou só o try aqui? Seria muito fácil dar a legenda para vocês, só completar a cruzadinha, né? Então, conjugue os verbos para completar corretamente, tá? Vamos ver se você conseguiu tudo certinho, seguiu as regras. Vamos lá, questão 2, write, vai ficar, na verdade ele fica, no passado fica wrote, que é escreveu, tá? A 3 vai ficar give, give vai ficar como no passado? Gave. Agora 4, que é live, lived. 5, use, used. 6,
close, closed. 7 é love, loved. 8 é o stop vai ficar stopped. 9 eu tenho o verbo tell, vai ficar told, que é falou. E o 10, que é enjoy, enjoyed. 11 open, opened, opened. E o 12, que é know, vai ficar knew. E o 13, que é read, permanece da mesma forma porque ele é irregular. Read, tá? Espero que não tenham ficado com dúvidas em relação aos verbos conjugados, mas se ficando já sabem onde me encontrar. Terminou, teacher? Ainda não. Ainda tem essa tabelinha para vocês completarem, mas teacher, você passou muito exercício hoje. Galera, é o livro de vocês, é o material de vocês e vocês precisam fazer, tá bom? Pausa mais uma vez esse vídeo, com paciência vocês vão fazendo, tá? Ah, teacher, mas a aula presencial demorava mais, você tá dando aula rápido demais. Por quê? Porque tem um momento que a gente, né, disponibiliza para vocês. E o 7º ano ainda tem uma colher de chá, porque toda quarta-feira eu entrava, eu ficava o tempo com vocês, dava um intervalo e voltava de novo. Por isso que vocês têm só quarta-feira comigo, mas é 2 tempos, tá bom? Então, paciência, né? Pausa isso daí, consulta os verbos irregulares e conjuga na regrinha que eu ensinei para vocês e volta aqui para correção, tá bom? Como é que vai ficar become, gente? O passado de become, became, begin, begun, break, broke, bring, verbo trazer. Esse aqui é difícil, brought, buy, bought, come, que é venha, né? Came, veio, cut, ele é irregular, drink, drunk, drive, drove, eat, ate, e fall, fell, cair, caiu. Aí a gente tem ali parecido com fell, né? Mas é feel, sentir, felt, fly, flew, get, got, go, went, keep, kept, read, que é irregular, see, saw, sleep, slept, speak, spoke, steal, stole e were. Na verdade, todos esses aqui vão ser irregulares e todos eles estavam na tabela da página 34, tá? E só para finalizar, tem mais um exercício, que é esse exercício lá da página 12. Esse exercício, na verdade, vocês vão pegar esses verbos que vocês conjugaram aí no exercício 2 e encontrar todos eles nessa palavra aí, nesse caça-palavras, tá bom? Então pausa direitinho, com paciência, procura todos eles, são bastantes. Lembrando que tem o 7º ano já é assim, tá bom? Caça-palavras pode ser não só de cima para baixo ou retinho, tá bom? Pode ser diagonal também. Então vocês já estão um pouquinho mais avançados e conseguem fazer isso, tá? Bora ver como é que vai ficar isso aqui? Galera, não era difícil, era só vocês procurar isso daí, terem procurado que vocês iam encontrar. Todos esses verbos acabamos de ver no exercício 2 da página 12. Não vou fazer a leitura com vocês novamente, porque eu já li, tá bom? Mas se vocês contarem um por um, vai dar aí o número de verbos que conjugaram no exercício na tabela. Espero que vocês tenham conseguido entender com tantos exercícios assim a questão dos verbos regulares, dos irregulares também, porque foi bastante coisa hoje, tá bom? Ficando com dúvidas, estarei toda segunda-feira esperando por vocês, tá? 7º ano, a partir das 5 horas da tarde estarei lá, tá bom? Na nossa plataforma, naquela reunião que eu sempre abro para vocês. Até mais, até a próxima aula ou o nosso encontro no Google Meet. Bye, bye!
alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, a professora de Ciências. E hoje, para estar dando continuidade, a gente vai corrigir os exercícios que eu passei na aula passada. Então, peço que vocês abram o livro de vocês na página 27, 28, 29, 30 e 31 do livro didático. E não esqueça de colocar a data de hoje, dia 12/9/2020. Então, vamos lá. Bom, correção do exercício da página 27 do livro didático. Questão de número 1. O que são máquinas simples? O que vocês colocaram? Bora ver se vocês acertaram. São objetos que servem para multiplicar ou redirecionar a força aplicada por uma pessoa, diminuindo assim o esforço feito por ela. Então, se vocês colocarem isso, ou colocaram isso, está correto, né? Se não colocaram, não tem problema, corrige. Olha só. Dê-me uma alavanca que moverei o mundo. Esta célebre frase foi dita por qual cientista? Então, cientista é o Arquimedes. A gente até viu isso nas aulas passadas, tá? Então, a resposta correta é Arquimedes. 3. Página 27. Quais são as grandezas e os pontos que devem ser identificados em todas as máquinas simples e que servem para a classificação dessas máquinas? Resposta: a força potente ou força de entrada, né, que provoca um movimento ou uma aceleração, a força resistente, né, ou resistência, que se opõe ao movimento, e por fim o elo entre a força potente e a força resistente, que pode ser o quê? Um ponto de apoio, que é um ponto fixo, um eixo ou também um plano, no caso ali, né, que a gente viu na aula passada, plano inclinado. Olha só, essa aqui é uma imagem bem legal para a gente visualizar. 4. Nas figuras a seguir, indique a força potente com F, o ponto de apoio com A e a força resistente R. Em seguida, identifique os tipos de alavancas representados. Temos ali uma tesoura. Então, vocês vão colocar força potente é o F. Onde está a força potente da tesoura? Ela está aqui, ó, na parte que coloca os nossos dedos. O ponto de apoio, que é o A, é aqui no meio, onde tem aquela bolinha aqui, ó, que é um ponto fixo. E a força resistente, que é o R, é essa ponta aqui da tesoura, que é o local da força resistente. B. Temos ali a alavanca tem que colocar, gente, a alavanca interfixa. Na B, ponto de apoio, que é o A, é nessa bolinha aqui, ó, que é fixa. Força resistente, ela está logo em seguida. E a outra ali, que é a força potente, que é aquela ali que se aperta ali, gente. Então, isso se classifica como uma alavanca interresistente. Na letra C, né, é uma alavanca interfixa. Temos ali o ponto de apoio, que é fixo ali, coloca o Azinho naquela madeirinha ali. A força, que é a força potente, é na mão da pessoa, que ela que está produzindo isso, essa força. E a força resistente ali, é ali em cima, bem atrás ali do preguinho ali no martelo. D. Essa daqui, e não esqueça de colocar, é uma alavanca interfixa. Na D, uma alavanca interpotente. Então, onde que fica o ponto de apoio? Lá na frente, ó, lá onde tem ali que é fixo. A força que foi aplicada é aqui, que a pessoa produz ali a força, né? E a resistente é a da pontinha. Então, se classifica como uma alavanca interpotente. Próximo. Página 29 do livro didático. Vamos lá para a pergunta. Na parte final do seu livro, Discursos e Demonstrações Concernentes às Duas Novas Ciências, publicado em 1638, Galileu Galilei trata do movimento do projétil da seguinte maneira: suponhamos um corpo qualquer lançado ao longo de um plano horizontal, sem atrito. Sabemos que esse corpo se moverá indefinidamente ao longo desse plano, com um movimento uniforme e perpétuo de tal plano for ilimitado. O princípio físico com o qual se pode relacionar o trecho destacado acima é: A. Princípio da inércia ou primeira lei de Newton. B. Princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton. C. O princípio da ação e reação da terceira lei de Newton.
10. A lei da gravitação universal ou E, princípio da energia cinética. Gente, aqui está falando sobre a lei da inércia, que é a letra A, primeira lei de Newton, né? Porque está falando aqui do movimento uniforme. Quando fala de movimento uniforme, a gente já lembra da lei da inércia. E perpétuo, né, se tal plano for limitado. Então, já está falando de uma coisa que vai sempre acontecer ali, se não for interrompido ali no caso. Então, dessas características, a gente está falando do princípio da inércia, primeira lei de Newton, letra A. Segunda questão. Assinale a proposição correta. A massa de um corpo da Terra é menor do que na Lua. B. O peso mede a inércia de um corpo. C. Peso e massa são sinônimos. D. A massa de um corpo na Terra é maior do que na Lua. E E. O sistema de propulsão a jato funciona baseado no princípio da ação e reação. Então, a resposta correta é a letra E. 3. Coloca-se um cartão sobre um copo e uma moeda sobre o cartão. Puxando-se bruscamente o cartão, a moeda cai no copo. O fato descrito ilustra. A gente tem até acho que no livro de vocês tem esse experimento para vocês fazerem. E a resposta é a letra A, que é a inércia. Por quê? Porque a moeda ela vai estar ali em cima do cartão, ela está na inércia, ela está em repouso. Quando você tira bruscamente, a tendência dela é cair, ela não é vir junto com o cartão, porque ela está na inércia dela. Então você tirou o cartão, ela vai cair dentro, né, do copo. Então o princípio, né, o fato descrito é a inércia. 4. O princípio da ação e reação explica o fato de que algumas pessoas, letra A, algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa puxando-a rapidamente, de modo que os objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares sobre a mesa. Isso daí está falando da lei da inércia, não é? B. Um corpo, ao ser lançado verticalmente para cima, atinge o ponto mais alto da trajetória e volta ao ponto de lançamento. Não. C. Quando atiramos uma pedra em qualquer direção no espaço, se nenhuma força atuar nela, a pedra seguirá seu movimento sempre com a mesma velocidade na mesma direção. Não. D. A força de atração do Sol sobre a Terra é igual, sem intensidade de direção, à força de atração da Terra sobre o Sol. Sim, gente, essa aqui é a resposta correta. Eita, volta. 5. Com base nos conceitos estudados sobre a terceira lei de Newton, assinale as afirmativas corretas. A. Ação. A Terra atrai os corpos. Reação. Os corpos atraem a Terra. Essa é a resposta correta, gente. Né? Que é o efeito de ação e reação. Né? A B, por exemplo. Ação. A mão de um atleta sacando uma bola. Reação. A bola adquire velocidade. Não, por quê? Porque não está oposto. Tem que ser em sentidos opostos ali. C. Ação. O cavalo puxando uma carroça preso à corda. Reação. A carroça se move. Não, porque também não está sendo sentido oposto. A reação da força peso é a força normal. Errado também, é diferente. E. Ação. Uma pessoa empurra um veículo. Reação. O veículo empurra a pessoa. Sim, gente, porque é ao contrário, né? Uma coisa é oposta à outra. Então, a resposta para assinar é a A e a letra E. São duas respostas, no caso. 6. Página 30 do livro didático. As forças são importantes grandezas físicas, mas costumam ser confundidas com outros conceitos. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta apenas força. E a resposta correta é a letra B, que é peso, normal e tração. Acelerar aqui um pouquinho. Temos aqui uns cálculos, olha que legal, né? Passei na atividade para vocês fazerem cálculos, para vocês praticarem também. 7. Determine a força resultante em cada situação representada a seguir, indicando sua intensidade. Direção horizontal ou vertical e o sentido para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Temos a letra A ali, um bloco. Temos a força 1 igual a 4,12 Newton, força 2, 3,6 Newton. E o vetor dele é o mesmo sentido. Quando é o mesmo sentido, vai pegar o quê?
a força resultante vai ser igual a F1 mais a F2, ou seja, você vai somar os valores. Então, FR, que é força resultante, 4,2 mais 3,6, vai dar 7,8 Newton. Aí, coloque o valor total, 7,8 Newton, horizontal para a direita. B. Outro bloco aqui. Só que a gente vê que o vetor está em sentido oposto, para cima e para baixo. F1 é igual a 2,5 Newton, F2 0,8 Newton. Quando está em sentido oposto, isso não vai somar, isso vai subtrair. Então vamos lá, força resultante igual F1 menos F2. Força resultante igual a 2,5 menos 0,8, que vai totalizar na força resultante 1,7 Newton vertical para cima. Por quê? Porque no caso, a força maior aqui está no F1, que está indo para cima. Então, é vertical para cima. Ele que tem a força maior, ele que vai levar o objeto aqui. Letra C. Temos ali o bloco. A força 1, sentidos opostos. A força 1 é 4,2 Newton. Força 2, 3,6 Newton. Estamos em sentido oposto. Então, quando é sentido oposto, vai subtrair. Vamos para a fórmula. Força resultante igual a F1 menos F2. Então, vai ser o quê? Força resultante é igual a 4,2 menos 3,3. Totalizando, força resultante é igual a 0,6 Newton horizontal para a esquerda. Por quê? Porque a força 1, que é a esquerda, ela é maior. Então, o que vai prevalecer e vai puxar o bloco vai ser para a esquerda, na horizontal para a esquerda. Então, agora vamos para a letra D. Temos aqui o bloco, ele está sendo puxado, ou empurrado para baixo, no mesmo sentido. A força 1, que é igual a 2,5 Newton, a força 2 é 0,8 Newton. Vamos para a fórmula. Força resultante igual a F1 mais F2, porque estão no mesmo sentido. Então, vamos somar isso. Força resultante igual a 2,5 mais 0,8. Força resultante, então, vai ser 3,3 Newton vertical para baixo, porque é o sentido que está indo o bloco. Muito legal esse exercício, gente. Exercício página 30 do livro. Vamos para outra situação agora. 8. Um carro de 1,2 toneladas trafega por uma rua tranquila, com velocidade constante. Quando o motorista percebe um cachorro dormindo na pista, ele freia o veículo empregando uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado, conseguindo pará-lo antes de chegar ao animal. Determine a força resultante necessária para parar o veículo. E aí temos uma informação, 1 tonelada igual a 1.000 quilos. Vamos para os dados. Para resolver, a gente tem que interpretar aqui a pergunta. Dados, a massa é igual a 1,2 toneladas, que é igual a 1.200 quilos. A aceleração, que está ali no enunciado, é menos 5 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente quer saber a força resultante. Então, vamos para a fórmula, resolução. Força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, então, é igual a massa, que é 1.200 vezes menos 5. E aí você vai resolver isso. Vai dar o quê? Menos 6.000 newtons. O sinal da força é negativo, pois ela é contrária ao movimento. No caso, ele está querendo parar o movimento que ele já está tendo. Então, por isso que é menos no caso aqui. Então, a resposta é 6.000 newtons negativo. Beleza? 9. Uma bola de boliche de 2 kg sofre a ação de uma força resultante de 8 newtons. Qual será a aceleração adquirida pela bola? Vamos para os dados. A massa da bola é de 2 kg. A força resultante é 8 newtons. E aí a aceleração a gente quer descobrir. Vamos para a resolução. Fórmula. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então vamos lá. Na força resultante nós temos 8, que é igual a 2 vezes a aceleração. Aí que número multiplicado por 2 é igual a 8?
né? O resultado é a aceleração é igual a 4 metros por segundo, tá? Você pode, tipo, fazer aqui não tá bem explicadinho, mas você pode pegar, tipo, 2 e botar embaixo do 8 e você vai dividir que vai chegar a 4. Essa é a resposta correta. Você pode fazer assim também, para facilitar o entendimento. 10, página 30 do livro. Uma caixa está em repouso sobre um plano horizontal e perfeitamente liso quando sofre a ação de uma única força de intensidade igual a 6 N e adquire aceleração constante de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Determine a massa da caixa. Então vamos lá, os dados. A força resultante é 6 N. A aceleração é 0,4 metros por segundo ao quadrado. E a massa é o que a gente quer descobrir. Vamos lá para a resolução. Então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que a gente tem? A gente tem a força resultante, que é 6 N. A massa que a gente quer descobrir, vezes 0,9. E aí a gente vai pegar que número multiplicado por 4 é igual a 6, né? A mesma coisa de ter colocado o 0,4 aqui, dividindo por 6. Então massa, resultado vai ser a massa de 15 quilos, né? Só colocar na fórmula e interpretar os dados. Dica, sempre colocam os dados do enunciado e depois vocês colocam na fórmula que vocês vão achar rapidinho o resultado. Beleza? Mais um para praticar. Nas situações representadas a seguir, uma caixa sofre ação simultânea de duas forças agindo na mesma direção. Determine o módulo da aceleração do conjunto em cada situação, sabendo que a massa da caixa é igual a 5 kg. Temos ali o bloco, temos F1 igual a 4,2 N, F2 igual a 3,6 N. Então, inicialmente é preciso determinar a força resultante disso daí. Antes de resolver, temos que pegar a força resultante. Como é que a gente faz isso? Sentido oposto, a gente vai diminuir. Então, força resultante é igual a F1, que é 4,2, menos 3,6. O resultado é 0,6 N. Então, a força resultante é 0,6 N. E aí, no enunciado, né, temos a massa de 5 kg. A aceleração é o que a gente quer descobrir. E aí, aplicando a segunda lei de Newton, vamos pegar força resultante igual massa vezes aceleração. A aceleração que a gente tem a força resultante é 0,6 igual a 5 da massa e vezes a aceleração. Que número multiplicado por 5 é igual a 0,6? Aí a gente vai pegar e diminuir aqui. Diminuir não, fazer divisão. E a aceleração vai ser igual a 0,12 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá para a segunda situação. Também vai ser preciso determinar a força resultante. No caso aqui, eles estão indo para o mesmo sentido. Então, inicialmente, vamos pegar a fórmula da força R igual a F1 igual a F2. Aqui ele já está direcionando para o resultado final. Mas F1 é 4,2 N mais 3,6 N, que é igual a 7,8 N. E aí, dados, a força resultante é 7,8 N, a massa é 5 kg e a aceleração a gente vai descobrir. Aplicamos a segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos colocar na fórmula, a força resultante 3,8 igual a 5 vezes a aceleração. Que número multiplicado por 5 é igual a 7,8? Vamos pegar o 5, colocar aqui debaixo do 7,8, fazer a divisão e a aceleração é igual a 5,6 metros por segundo. Lembrando que nesse exercício vocês podem realizar, podem fazer com o uso da calculadora, tá, gente? Então, o resultado da primeira aqui é 0,12 metros por segundo ao quadrado e da segunda é 1,56 metros por segundo ao quadrado. Beleza? 12. Responda as questões a respeito da terceira lei de Newton. A força normal é a reação da força-peso? A força normal e a força-peso não formam para ação e reação. A força normal é a reação ao contato em uma superfície. Então, essa é a resposta. B. Qual é a intensidade, a direção e o sentido de um par de forças, ação e reação?
Bom, o para, ação e reação, ela tem a mesma intensidade e mesma direção, porém os sentidos opostos. 3. A imagem mostra uma criança levantando um carro. A situação da maneira como está representada na imagem é possível? Explique utilizando o conceito de máquinas simples, que são as polias, que a gente viu na aula passada. Temos ali as polias, né? E aí temos a menina puxando ali. Será que é possível ela conseguir erguer esse carro? Resposta: não, gente. Na imagem, elas são utilizadas somente polias fixas. Para levantar o carro, a criança deveria fazer uma associação de polias móveis, né? Lembra que na aula passada que a gente viu que tem... Essas daqui, elas estão grudadas aqui vou dizer que é um teto aqui. É essa madeira. Mas tem polias que são soltas aqui. Então, elas vão facilitar ali para a menina conseguir levantar esse peso que é muito maior do que o peso dela mesma, né? E a força que ela tem. Então, somente assim que seria possível. Então, a resposta é não. Aí, temos ali 14. Identifique as máquinas simples representadas nas imagens abaixo. Temos ali, olha só, temos um ponto de apoio, temos uma haste. Então, a gente está vendo aqui uma alavanca, gente. Ela até parece uma gangorra, né? No caso, está aqui para levantar ali aquela pedrinha, né? Tá exemplificando. As polias, né? Que tem as roldanas aqui, que tem as cordas. Que tiver corda ou corrente puxando e rodando ali uma roda ali no meio, é uma polia. Também temos ali plano inclinado. A gente vê uma rampa, a gente vai lembrar o quê? Do plano inclinado. Uma rampa ali, ó. Então, na legenda pode colocar rampa ou plano inclinado, que vai estar certo também. Tá ok? Então, por hoje, acabou os exercícios. Na próxima a gente continua as atividades, tá bom? Um beijo, um abraço, até mais.